Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui hoje para tratar com vocês sobre o pedido de recuperação judicial feito pelo Cruzeiro. Quais são os principais aspectos a serem observados neste pedido? Pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos falar sobre o pedido de recuperação judicial feito pelo Cruzeiro Esporte Clube. Ele foi feito agora, em julho, no dia 11 deste mês, e temos alguns aspectos importantes a serem aqui observados, e dentro deles, quais devem ser considerados para o prosseguimento desse processo. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que aquele que fez o pedido de recuperação judicial é o Cruzeiro Associação, e não o Cruzeiro SAF, que é o clube empresa. Hoje, concomitantemente, coexistem esses dois cruzeiros, o Associação e o Cruzeiro Empresa, que é o Cruzeiro SAF. Quem fez o pedido de recuperação judicial foi o Cruzeiro Associação, que não é o Cruzeiro que tem os jogadores, o departamento de futebol, toda essa parte futebolística atual. Mas o Cruzeiro Associação, que se deu pela lei da SAF. E esse Cruzeiro Associação, é bom lembrar, foi o Cruzeiro que ficou com as dívidas gigantescas do período de gestão do futebol, que estima-se na casa de R$1 bilhão. Pois bem, o Ronaldo, através da empresa que possui, adquiriu o Cruzeiro Empresa, que é o Cruzeiro SAF, e há um compromisso na lei do clube empresa de repassar um percentual de receita ao Cruzeiro Associação para que honre os compromissos, faça a quitação dessas obrigações num período total de até 10 anos. Mas, durante esse período, o Cruzeiro Associação continua existindo e tem lá R$1 bilhão de passivo para ser honrado. E nesse cenário, a lei do clube empresa deu a possibilidade para que o clube associação possa pagar essas dívidas através do que chamamos de recuperação judicial. E é sobre isso que nós vamos falar, que é justamente o que o Cruzeiro Associação fez. Algumas características dessa recuperação e do pedido feito pelo Cruzeiro. Em primeiro lugar, que ele é feito na justiça judicial. Há um processo judicial de recuperação judicial que está tramitando numa vara empresarial de Belo Horizonte, que é o local do principal estabelecimento do Cruzeiro. Uma outra consideração importante, que a lei da SAF, lá no artigo 13, deu a essa associação a possibilidade de fazer esse pagamento da dívida através do que chamamos de recuperação judicial, que é o caminho que está sendo adotado através deste processo. E mais, na mesma lei da SAF, no artigo 25, trouxe a previsão que essa associação terá plena legitimidade para fazer esse pedido, como fez o Cruzeiro Associação. Aqui vai uma observação, que antes da lei da SAF, as associações não tinham legitimidade para pleitear a recuperação judicial e agora a associação futebolística tem, e é o que o Cruzeiro Associação fez neste momento. Lá na petição inicial, o Cruzeiro Associação deixa claro que ainda tem como patrimônio a sede administrativa, o Parque Esportivo do Barro Preto e a sede campestre da Pampulha, que são destinadas à gestão de lazer dos seus associados. E além desse patrimônio, ela narra na petição inicial quais foram as causas de crise financeira que fizeram com que o Cruzeiro Associação se atolasse em tantas dívidas. Lá é dito o seguinte, que a crise financeira do Cruzeiro Associação adquiriu uma dimensão mais sensível nos gestores recentes, que antecederam a atual, com o aumento do endividamento, a assunção de compromissos de difícil cumprimento, majoração de salários e a queda do desempenho esportivo
da equipe masculina de futebol e culminou com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano de 2019. E aí vejam só, pessoal, chega o Cruzeiro Associação, diz o que tem de patrimônio e quais foram os motivos que levaram realmente a essa extrema dificuldade financeira. Mas é bom lembrar, e aqui muito cuidado com isso, que não são todos os créditos que podem ser objeto da recuperação judicial. Prevê o artigo 49 da lei, que faz parte da recuperação, todos os créditos existentes até a data do pedido. Só que exclui dessa recuperação alguns créditos como tributário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, venda com reserva de domínio. Veja que o tributário é um dos maiores passivos do Cruzeiro e ele não fará parte da recuperação judicial. Por isso que o valor das dívidas estimadas do Cruzeiro Associação para esse processo está em 537 milhões de reais, que é o valor que foi atribuído à causa. Você fala, poxa, mas não é 1 bilhão que o Cruzeiro deve aproximadamente? Mas não são todos os créditos que podem fazer parte da recuperação judicial. Tanto que isso é informado no processo e há uma estimativa, uma previsão lá, e muita atenção nisso, que o Cruzeiro possui de previsão de dívida trabalhista apurada em torno de 190 milhões de reais. Temos também credores quirografários, fornecedores e microempresas com mais de 350 milhões de reais. Ou seja, esse valor da recuperação judicial está focado muito mais em fornecedores, micro e pequenas empresas que forneceram serviço, prestaram serviço para o Cruzeiro, forneceram materiais, mas também uma boa parte, quase 200 milhões de reais, em créditos trabalhistas. O que nós temos de resumo nesses credores? Uma classe preferencial, que é de trabalhista, e temos fornecedores, quirografários, que é em regra, e temos também uma parte de micro e pequenas empresas, que também faz parte desses créditos. E o Cruzeiro ainda informa que não há uma classe de credores com garantia real. Ou seja, o bolo de credores do Cruzeiro Associação são trabalhistas e quirografários. E qual é a estratégia dentro da recuperação judicial? Narra a petição que o Cruzeiro Associação já vinha, através de uma consultoria financeira da empresa Álvares Marshall, feito uma análise profunda do passivo dessa associação para auxiliar na gestão. E aí chegaram à conclusão da constituição da SAF como uma alternativa para gerir o futebol e superar essa crise. Houve também no Tribunal de Justiça de Minas, nas dívidas cíveis, e Tribunal Regional do Trabalho, dívidas trabalhistas, a utilização de uma centralização dos processos dessas dívidas em dois setores: centralização de execuções cíveis, centralização de execuções trabalhistas. Isso já vinha acontecendo e agora, com a aquisição da SAF pelo Ronaldo, a assinatura do contrato, houve essa aquisição por 400 milhões de reais, com um aporte inicial de 50 milhões de reais, ou seja, pagou 50 milhões, e a geração de receitas incrementadas ou aportes de até 350 milhões num prazo de 5 anos. Ou seja, o Ronaldo pagou 50 milhões e poderá pagar mais 350 ou gerar receitas incrementadas para honrar esse compromisso de até 350 milhões num prazo de 5 anos. Algo que chama atenção também na petição é que houve a venda da Toca 1 e Toca 2, Toca da Raposa 1 e 2, pela associação para o Cruzeiro SAF. E qual que foi essa contraprestação? A contrapartida, isso é dito lá na petição, da assunção pelo Cruzeiro Empresa de obrigação de disponibilizar à associação recursos para quitação da dívida tributária. Então percebam que com a venda da Toca 1 e 2 da associação para o clube empresa, houve como objetivo garantir o pagamento da dívida tributária, que não faz parte aqui da recuperação judicial. Resumindo, o pedido de recuperação foi feito dessa forma. Narrou o Cruzeiro Associação o que tem de patrimônio,
o histórico que a levou a essa dívida milionária, que 537 milhões, do que temos de credores, principalmente trabalhistas e quirografários, que são fornecedores, e dentro desse cenário não entra a dívida tributária, esse crédito tributário, mas deixa claro que o Ronaldo, recebendo no Cruzeiro Empresa a toca 1 e 2, isso serviu de garantia para contraprestação do pagamento e negociação desses créditos tributários. Pois bem, esse pedido foi feito, ele feito judicialmente, foi para o juízo, e o juiz, num primeiro momento, analisando a documentação, já deu um primeiro despacho, que é chamado de despacho de processamento. Veja, ele não concedeu a recuperação judicial para o Cruzeiro Associação. Ele simplesmente estabeleceu que o processo vai dar prosseguimento, ele continuará e algumas medidas já devem ser tomadas. O que decidiu o juiz, e muita atenção nesse ponto. Em primeiro lugar, nomeou um administrador judicial. No caso, são 2 escritórios que devem constituir uma pessoa jurídica para gerir essa recuperação judicial. O administrador não assume o Cruzeiro, tá? Ele somente auxiliará o processo, auxiliará os credores. Então, é um auxiliar do juiz, neste caso. Segunda decisão do juiz, dispensou o Cruzeiro de apresentar certidão negativa, salvo para contratar com o poder público. Um terceiro ponto, suspendeu todas as ações e execuções em face do Cruzeiro, a associação, por 180 dias. Isso vai dar fôlego e sobrevida para o Cruzeiro. As ações ficarão suspensas, lembrando que não suspende a ação que o crédito não está submetido à recuperação judicial, como tributária, ok? Muita atenção nesse aspecto. Também decidiu o juízo que o Cruzeiro Associação terá o prazo de 60 dias para trazer ao processo um plano de recuperação. Ali o Cruzeiro irá mostrar como pretende se recuperar. São várias medidas, como desconto para alguns credores, deságio, formas de pagamento prolongada, início prolongado para pagamento desses credores. Enfim, é realmente feito um plano de pagamento, deve ser apresentado em até 60 dias desse deferimento do processamento da recuperação. Por outro lado, o administrador judicial, ele terá um prazo de 15 dias para receber habilitações ou impugnações dos credores. Isso mesmo. Haverá publicação agora de um edital, o Cruzeiro já informa na petição quem são os credores, esse edital será publicado em jornal de grande circulação e os credores terão lá ciência de onde estão, qual que é a classe, a natureza da dívida, e qual que é o valor que estão ali arrolados nesse processo. Por isso, eles poderão questionar diretamente ao administrador nesse prazo de 15 dias. Aqueles credores que não foram habilitados poderão se habilitar e depois desse prazo de 15 dias, o administrador judicial terá mais 45 dias para reformular esse plano de recuperação. Reformulando o plano, ele será novamente apresentado um plano atualizado dos credores. Então percebam, corre o prazo de 60 dias para o Cruzeiro Associação apresentar o plano e correrá o prazo de 15 dias mais 45 para o administrador judicial adequar o quadro geral de credores para que, à frente, tanto ocorrerá a apresentação do plano como do quadro geral de credores atualizado, para que ali possam emitir uma manifestação, se estão de acordo com o plano ou não. Observação importante. A nova lei de recuperação permite, através do artigo 20C, D e é lá da recuperação, que possa ocorrer conciliação ou mediação na composição desses créditos. Então, o Cruzeiro Associação poderá utilizar desses acordos, se for o caso, para pagamento dessas dívidas. Mas aí vejam só, apresentado o plano de recuperação, os credores serão intimados para manifestar se estarão de acordo ou não com esse plano. Se houver discordância, e geralmente ocorre essa discordância, tá? O juiz marca uma assembleia e lá essa assembleia o plano será debatido para talvez ser adequado, adaptado e sendo aprovado pelos credores, o juiz homologa a recuperação.
Se for rejeitado, a lei ainda permite que os credores tenham 30 dias para apresentar um plano alternativo elaborado pelos próprios credores. E aí, sendo aprovado, teremos a homologação do plano. Com a homologação do plano, pessoal, temos o que chamamos de inovação. Aquela dívida que existia não existirá mais, existirá essa nova, pactuada dentro do plano de recuperação e vinculará todos os credores. Então, se eu sou um credor que tinha um determinado valor para receber antes da recuperação e agora eu tenho um valor com um deságio, com um desconto em forma de pagamento diferente, agora valerá essa nova previsão. Olha que interessante. Mas lembre, se o plano de recuperação for recusado, né, não for validado pela Assembleia, convola a recuperação em falência. Isso mesmo, decretará a falência do devedor. Então é isso. São essas as principais considerações do pedido de recuperação judicial do Cruzeiro. É um processo que não é rápido, ele tem essa previsão de ser célere, mas ele não é rápido e teremos outros desdobramentos, faremos novos vídeos sobre isso e o processo é público, você consegue consultar no sistema do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre esse pedido de recuperação judicial do Cruzeiro, você pode deixar aqui nos comentários. Se você quer saber alguma informação especial, pode colocar nos comentários, que estarei à disposição para esclarecer a vocês. Tá certo? Espero que tenham gostado, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.